Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos lembrar de alguns temas da Baixa Idade Média, que são eles: Renascimento comercial e urbano, Cruzadas e Peste Negra. Vamos lá? Para a gente começar a lembrar do Renascimento comercial e urbano, nós temos que ver o que veio antes disso. Até o século XI, XII, XIII em algumas regiões, predominou na Europa o sistema feudal, que foi um modo de organização político, social e econômico baseado na posse de terra, o feudo. Só que esse sistema começou a sofrer algumas alterações a partir do século XI. Entre essas alterações estava o crescimento demográfico. O que isso significa? A população começou a crescer. Mas por que isso? Alguns motivos são: ocorreram menos epidemias. Também teve a diminuição das invasões bárbaras. Além do mais, houveram menos mortes nas guerras entre os feudos. Isso significa que diminuiu a mortalidade. Pessoas começaram a morrer menos. Além do crescimento demográfico, houve a expansão das áreas de cultivo. Com mais pessoas, se tornou necessário aumentar a produção de alimentos. Para isso, derrubaram os bosques, aterraram os pântanos. Isso fez com que abrisse mais espaços para as plantações. Além do mais, desenvolveram novas técnicas agrícolas. Entre elas estava a charrua, que era um arado de ferro que substituiu o antigo arado de madeira. Essa ferramenta de ferro fazia com que ele revirasse a terra, aprofundando, fazendo com que a plantação fosse melhor aproveitada. Também desenvolveram o sistema trienal, a rotação trienal, que dividia o terreno em 3 partes. A cada ano, eles deixavam uma dessas partes em repouso, para que essa terra pudesse se recuperar e produzir mais. Além do mais, usaram o peitoral. Os cavalos que antes eram atrelados pelo pescoço passaram a ser atrelados pelo peito, aumentando assim o seu rendimento e resistência no trabalho. E ainda aprimoraram o uso dos moinhos de vento e de água. Tudo isso causou um aumento na produção agrícola. Aumentando a produção agrícola, começou a sobrar, a ter excedente. E o que eles faziam com esse excedente, com isso que sobrava? Retomaram o comércio com os outros feudos. Começaram a fazer trocas. Aquilo que eles não tinham, eles pegavam de outro feudo. Aquilo que sobrava, eles repassavam para outro feudo. E isso significa que houve o renascimento comercial. Ressurgindo o comércio, começaram as feiras, as famosas feiras medievais. E como elas eram? Ficavam geralmente perto de florestas e castelos, duravam muitos dias, de 15 a 60 dias. Vinham pessoas de várias regiões e vendiam de quase tudo. Vendiam todos os tipos de produto e usavam muitas moedas diferentes. Por causa disso, surgiu a categoria de cambista. O que era o cambista? Ele fazia o câmbio, a troca de moedas, para que eles pudessem comercializar. E aí é que dá origem aos famosos bancos. Por quê? Porque eles faziam esse câmbio, essa troca de moeda, em cima de bancos. E aí é conhecido como os nossos bancos de hoje, aqueles que trabalham com as moedas. Alguns servos tentaram a sorte como comerciantes e artesãos. Assim, as pessoas começaram a sair dos campos para ir fazer comércio nas feiras. E ao redor de muitas dessas feiras surgiram os burgos. O que eram os burgos? Pequenas cidades protegidas por muros, como essa que vocês estão vendo aqui. Nessas cidades surgiu a categoria da burguesia, que eram aqueles que se dedicavam ao comércio de mercadorias, os mercadores. Essa categoria ficou cada vez mais poderosa na história. Além da burguesia, eram muito importantes os artesãos que produziam essas mercadorias para serem vendidas. Os artesãos, para se protegerem, fundaram as corporações de ofício, que eram associações
de artesãos de uma mesma categoria. Por exemplo, a Associação dos Sapateiros. Geralmente, os artesãos tinham uma hierarquia. Aquele que ensinava e aquele que era o aprendiz. Assim, a profissão nunca acabava. A burguesia também não ficou atrás. Eles fizeram a Associação de Comerciantes para se protegerem. Agora, vamos recapitular um pouquinho sobre as cruzadas? Antes, nós precisamos entender por que uma região, a região de Jerusalém, foi tão disputada nesse período da Idade Média e até hoje. Lá, 3 religiões disputam espaço: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para os judeus, Jerusalém é a capital do reino de Davi. Davi, aquele do Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. É também onde o rei Salomão mandou construir o Templo de Jerusalém. Esse templo foi construído para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Só que com o passar do tempo, ele foi destruído. Desse templo só sobrou um grande muro que fica bem aqui onde a setinha está passando. Esse muro hoje é chamado de Muro das Lamentações, é bem sagrado para essa religião. Já para os cristãos, foi onde Jesus fez vários milagres, foi traído, preso, crucificado e também foi onde ele ressuscitou. Em Jerusalém fica a Igreja do Santo Sepulcro, como vocês podem ver aqui, ó, bem pertinho do Muro das Lamentações. Para os muçulmanos, foi onde Maomé subiu aos céus e encontrou-se com outros profetas. Lá tem o Domo da Rocha e uma mesquita, muito importante para eles. Tá vendo que fica bem pertinho esses 3 monumentos? Esse é um dos motivos pelo quais essas religiões historicamente brigam. Vamos entender então como tudo isso levou a cruzadas. Antecedentes. Após o século XI, os turcos, que eram muçulmanos, impediram a peregrinação cristã para Jerusalém. Os cristãos não podiam mais entrar lá. E ainda destruíram vários templos cristãos. Com isso, o Papa Urbano II, que era o líder máximo da Igreja Católica na época, fez uma convocação. No Concílio de Trento, em Clermont, França, o concílio, que é uma reunião dos líderes da Igreja, o Papa Urbano II convocou os cristãos para retomarem a Terra Santa. Mas qual que é o conceito de cruzadas? Foram expedições religiosas e militares, religiosas porque foram convocadas pela Igreja em nome de Deus, e militares porque elas usavam as armas, a força, organizadas pelas potências europeias, ocorridas entre os séculos XI e XIII, com o objetivo declarado de combater o domínio islâmico da Terra Santa. E por que receberam esse nome? A palavra cruzadas vem da palavra cruz. Essas pessoas que lutavam nas cruzadas eram chamadas de cruzados. Mas na época deles, eles não eram chamados assim. Eles recebiam o nome de peregrinos, cristãos, até francos, porque muitos vinham da região da França. Esse termo cruzados foi utilizado pelos historiadores para definir esses grupos. E quais são as causas das cruzadas? São 4 causas principais. A causa religiosa, que era libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Causa política, que estava relacionada à questão da primogenitura, que era o seguinte: geralmente as terras ficavam com o filho mais velho quando o pai morria. E acabava que os filhos mais novos ficavam sem uma herança. Então eles queriam conquistar novas terras para poder também ter o poder. A terceira causa é a causa econômica. Lembra da burguesia lá do renascimento comercial, que cada vez se fortalecia mais? Eles queriam ampliar o seu comércio, abrir o mar Mediterrâneo para esse comércio. E as cruzadas ajudariam nisso. E a causa social, que era o crescimento demográfico. A intenção velada, escondida, era diminuir a população na Europa, já que tinha gente demais e a estrutura estava começando a ficar falha. Então eles queriam despachar uma certa quantidade de pessoas.
mas isso não foi declarado. Um resuminho das 8 cruzadas oficiais que tiveram. Primeira, foi a cruzada oficial, aquela que o Papa Urbano II convocou. Os líderes militares marcharam para Jerusalém e ela foi reconquistada em 1099. E as pessoas comuns, os mais pobres, esses foram exterminados. Eles chegaram primeiro sem estrutura nenhuma e foram derrotados. Só depois veio a cruzada oficial daqueles que estavam preparados militarmente. A segunda cruzada aconteceu para restaurar a ordem ao redor da região, ao redor de Jerusalém. Só que em 1187, os muçulmanos, liderados por Saladino, retomaram Jerusalém. Então, na segunda cruzada, os cristãos perdem o domínio da cidade de Jerusalém. Na terceira cruzada, houve uma campanha sem sucesso para reconquistar Jerusalém. Acredita-se que essa é a cruzada dos reis. Esses reis, para não perderem totalmente, negociaram um acordo para os cristãos terem acesso ao Santo Sepulcro. Então, apesar de não terem conquistado Jerusalém, conseguiram estabelecer um acordo. A quarta cruzada, eles já queriam atacar, não era Jerusalém, mas Constantinopla, que era uma cidade importante, mas que tinha aderido à Igreja Ortodoxa. Ela foi ocupada e saqueada pelos cruzados em 1203. A quinta cruzada tinha como objetivo atacar o Egito. Mas por quê? Porque se eles conquistassem uma parte do Egito, que era de domínio muçulmano, iam barganhar com os muçulmanos em troca de Jerusalém. Só que essa missão fracassou. A sexta cruzada, em 1228, o imperador da Alemanha recuperou o controle de Jerusalém. Só que não foi por causa do combate, mas sim por causa de um casamento. Só que em 1243, eles foram expulsos da região. Tiveram muitas rebeliões internas e acabaram sendo expulsos. Na sétima cruzada, foi liderada pelo rei Luís IX, rei da França. Ele buscava retomar aqueles ideais religiosos da primeira cruzada. Só que em 1268 foram expulsos da Terra Santa. Ele, inclusive, foi preso, levado em cativeiro. A oitava cruzada, ainda o rei Luís IX desembarcou em Cartago. Ali, o sultão prometeu ajudar os franceses a retomarem a Jerusalém. Só que, em vez disso, esse sultão voltou-se contra os cristãos e acabaram sendo derrotados novamente. Enfim, essas cruzadas, elas não foram bem-sucedidas em sua maioria. Até hoje, há uma disputa muito grande em Jerusalém. Só que hoje, os cristãos são minoria. Quem predomina são os judeus e os muçulmanos. Essa é uma história longa de disputa pelo território que é considerado para muitos como sagrado. Aqui nós podemos ver o caminho das primeiras cruzadas, como eles saíram da Europa e chegaram na região de Jerusalém, algumas vezes por terra, outras vezes pelo mar Mediterrâneo. Por causa desse trajeto é que as cruzadas geraram algumas consequências. Quais foram elas? Primeiro, o sistema feudal e o da nobreza guerreira foram enfraquecidos. Por quê? Porque eles gastaram muito indo às cruzadas. Terras do norte da Europa foram despovoadas. Houve um surgimento de rotas comerciais e um enriquecimento da burguesia. Essas rotas tanto por terra quanto pelo mar Mediterrâneo. Houve um fortalecimento do comércio e do contato cultural entre o Ocidente e o Oriente, já que agora esses caminhos estavam abertos. Houve um enriquecimento da burguesia, que acabou se beneficiando com essas rotas comerciais, e uma abertura e recuperação das estradas, já que para atravessar até Jerusalém, esses cruzados acabaram melhorando as estradas por onde passavam. Enfim, essas foram as cruzadas. Agora vamos recapitular um pouquinho sobre a peste negra? Esse é um evento histórico que marcou a humanidade por causa da destruição que causou. Vamos lá? Como que
essa peste, essa doença chegou na Europa? Acredita-se que ela possa ter vindo ou da China ou da Ásia Central, que teria chegado à cidade de Constantinopla e lá teria se espalhado por toda a Europa. Mas como que acontece a disseminação dessa doença? Existe uma bactéria, esta aqui que vocês estão vendo, que ela habita o rato, especialmente o rato negro. E durante muito tempo acreditou-se que era o rato que transmitia para o ser humano, até que os pesquisadores descobriram que não era o rato, e sim a pulga que ficava no rato. Então a bactéria habita o rato. A pulga que está no rato pica o ser humano. E por que se espalhou tão rapidamente? Porque tinha um cenário de propagação ideal. As cidades medievais, ela era formada por ruas tortuosas, becos sem saída, não tinha saneamento básico nenhum e a população tinha pouquíssimos hábitos de higiene. Por esse motivo, se espalhou tão rápido. Aqui nós podemos ver um mapa. Então, vindo do Oriente, chegando à cidade de Constantinopla e se espalhando por toda a Europa, chegando inclusive em territórios como a África e um pedacinho da Ásia. E quais são os sintomas dessa doença? Febre alta, calafrio, dor de cabeça, dores no corpo, falta de apetite, náuseas e vômitos, olhos avermelhados, pulso rápido e irregular, confusão mental, pressão baixa, taquicardia. Existem duas formas dessa doença, a peste bubônica e a peste pneumônica. A peste bubônica é transmitida pelas picadas de pulgas infectadas. Ela se caracteriza pelos bubões formados por linfonodos inflamados. O nosso corpo é cheio desses linfonodos que formam esses bubões, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Muitas vezes esses bubões ficavam pretos e daí talvez tenha surgido esse nome peste negra. Já a peste pneumônica, ela vem ou de pessoas já contaminadas pela peste bubônica ou por gotículas lançadas pela fala, tosse ou espirro. Acrescenta-se alguns sintomas como dor no tórax, respiração curta, tosse com sangue, delírio e coma. A peste negra, se não for tratada, ela é letal. E por isso ela acabava matando tão rápido, porque na Idade Média não tinha tratamento. Atualmente, essa peste pode ser tratada. Não a bactéria, mas os sintomas, com antibióticos fortíssimos. Atualmente ela tem cura, mas na Idade Média isso era praticamente inexistente. A peste negra durou entre 1347 e 1351, mas não foi a única vez que ela apareceu na história. Esta foi apenas a vez que ela mais exterminou as pessoas. Acredita-se que ela tenha dizimado, olha só, metade da população europeia. Antigamente falava-se em 1/3. Atualmente, com as pesquisas, disse de metade. É muita gente morrendo. Mas como que ela acabou nesse período? Por causa de algumas medidas. Isolamento social. As pessoas começaram a se esconder, a ir para outras cidades, a ficarem trancadas em casa. Começaram a ter medidas de higiene, tomar banhos mais frequentes, medidas de saneamento básico e começaram também a cremar os corpos. Até mesmo aqueles rituais depois da morte, como velórios, acabavam sendo isolados porque ia favorecer a contaminação. Queimando os corpos, eles evitavam que essa contaminação acontecesse. Essa imagem que vocês veem aqui do lado é a imagem de um dos médicos que cuidavam dos pacientes da peste negra. Ela é muito veiculada na internet. Só que no período medieval não era comum. Essa roupa usada pelos médicos foi mais comum no século XVII, quando essa peste retornou. Eles usavam uma roupa de couro, com esse bico parecendo de pássaro, usavam essa vara para poder afastar aqueles que estavam doentes e acreditavam que se eles colocassem algumas ervas dentro desse bico, isso impediria que eles pegassem a doença. A peste negra foi letal. Matou muita gente, mas também trouxe alguns benefícios, como a melhoria no saneamento básico e nas medidas de higiene.
Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa revisão tenha ajudado vocês um pouquinho. Beijo, tchau, tchau!